Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá pessoal, hoje é nossa segunda videoaula sobre casos de congruência de triângulos. Se você ainda não assistiu a primeira parte dessa videoaula, clica nessa playlist, está lá no final, tem tudo sobre triângulos, ou clica aqui, certo? Mas é muito importante você assistir primeiro a explicação sobre casos de congruência, para depois vir aqui para o quê? Para os exercícios, certo? Essa parte 2 é só com exercícios. Bom, o melhor jeito de aprender é na prática. Então vamos ver aqui na prática. Vamos dar uma lidazinha? Caso exista, qual caso de congruência de triângulo em cada exemplo? Então vamos ter aqui alguns exemplos, certo? E a gente vai ver em cada um deles que caso de congruência de triângulos é esse. Ou até pode dizer assim, não tem nenhum caso de congruência. Bom, tem esse primeiro aqui, ó, esses dois triângulos. Primeira coisa que eu tenho que pensar, eles são congruentes? São congruentes, sim. Por quê? Pelo primeiro caso de congruência, é o caso LLL, que é lado, 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 certo? Ó, todos os lados têm a mesma medida, ó. 3,2, 3,2, ó. 2 centímetros, 2 centímetros. 2,5 centímetros, 2,5 centímetros. Então, todos os lados são congruentes, têm a mesma medida. Então, se todos os lados são congruentes, é o primeiro caso de congruência de triângulos, que é o caso lado, 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 que a gente escreve assim, ó, LLL. É o caso lado, lado, lado. Então, esses dois triângulos são o quê? Congruentes. Próximo. Vamos olhar para isso aqui agora. Esses dois triângulos são congruentes? A gente não pode afirmar isso. Por quê? A gente pode perceber que esse ângulo, bom, tá de cabeça, não é porque um tá de cabeça para baixo, digamos assim, e um tá de cabeça para cima, não. Imagine que esse aqui é o que tá para cima, certo? Esse ângulo branco tá para cima, 60 graus. Esse ângulo branco tá para baixo, 60 graus também. Eles não são congruentes, não é porque um tá de cabeça para cima e outro de cabeça para baixo, não. É porque não existe o caso de congruência ângulo, ângulo, ângulo. Pode ver que aqui é 60, aqui é 60, tá vendo? Aqui é 70, aqui é 70, aqui é 50, aqui é 50. Ou seja, eles têm todos os ângulos de mesma medida. Todos os ângulos são o quê? Congruentes. Mas não existe o caso de congruência ângulo, ângulo, ângulo. Certo? Então, esse aqui, ó, vou botar um X aqui, ó. Ele não é congruente. Tudo bem? Não existe congruência entre esses dois triângulos, com certeza. Podem até ser, se eu tivesse dado aqui os lados, alguma coisa a mais. Mas só com isso aqui eu não posso afirmar que eles são o quê? Congruentes. Vamos pro próximo. Tá aqui o próximo. Ó. Esses triângulos são congruentes? São. Por quê? Aí vem o quê? Vem o caso ângulo, lado, ângulo. Pode ver que aqui tem um ângulo de 30. Aqui tem um ângulo de 30. Tá vendo também? Aqui tem um lado 3,5 centímetros. Aqui também. O lado 3,5. E aqui eu tenho um ângulo 50 aqui também, ó. Então, eu tenho um lado congruente entre esses dois triângulos. E os ângulos, ó, da ponta desse lado aqui, ó. Os ângulos desse lado, que chegam nesse lado aqui, ó. Também são congruentes. Então é o caso, olha, a ângulo, lado, ângulo, ó. Ângulo, lado, ângulo, são congruentes. Então, esses dois triângulos são congruentes pelo caso o quê? Ângulo, lado, ângulo, ó. Pode ver que é o ângulo, o lado e o ângulo também são iguais aqui. Então, ângulo, lado, ângulo, ó. A de ângulo, L de lado, A de ângulo. Então, caso ângulo, lado, ângulo. Vamos pro próximo? Esse outro caso aqui, ó. Esses dois triângulos são congruentes? Vamos olhar. Eu tenho aqui, ó, o lado 3,6 centímetros, o ângulo 70 e um lado 2, ó. Esse triângulo tá meio de lado assim, né? Mas não tem problema. Ó, 3,6, 70 o ângulo, ó, e o outro lado 2 centímetros. Então, esses triângulos são congruentes? São congruentes. Por que caso? Pelo caso lado, ângulo, lado. Ó. Isso aqui é um lado. Aqui é um ângulo e aqui é um lado, tá vendo? Então, caso lado, ângulo, lado. Ó, lado, ângulo e lado. Então, L, A, L é o caso lado, ângulo, lado. Tudo bem? Então, esses triângulos são o quê? Congruentes. Vamos pro próximo? E esses dois triângulos são congruentes? São. São congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Ó. Tem um lado que é igual, ó, congruente, na verdade, ó. Tem um lado que é congruente, tá vendo? Tem um ângulo adjacente aqui, que também é congruente, ó, 70 e 70, tá vendo, ó? O lado congruente, 2,7, 2,7. Eu tenho um ângulo adjacente, ó, esse ângulo que toca aqui, ó, esse ângulo azul que toca nesse lado que é congruente, ele é 70 e 70 também.
e o ângulo oposto ao lado, ó. Tá vendo aqui um lado? Esse ângulo 60 é o ângulo oposto. E esse ângulo 60 também é oposto a esse lado. Então, como é que é o nome desse caso? Lado, ângulo e o ângulo oposto. Como é que a gente escreve isso? Lado, ângulo, ó, LA, lado, ângulo, e ângulo, a gente bota um ozinho aqui, ó, ângulo oposto, ó, bem pequenininho, lado, ângulo e ângulo oposto. Mas é muito importante, pessoal, você ter assistido a videoaula 1, viu? É muito importante, senão você vai estar voando aqui nessa videoaula. Assista a primeira parte. Próximo exercício, vamos lá? Eu tenho esse exercício aqui, ó. Qual o caso que garante a congruência desses dois triângulos e qual o valor de A, de B e de X? Bom, eu vou olhar para esses dois triângulos. Vamos falar aqui negócio cabeça para baixo, cabeça para cima, né? Esse ângulo tá cabeça para cima e esse cabeça para baixo, certo? Então, isso não importa dizer que eles não são congruentes por causa disso. O que importa são os valores, você perceber algum caso de congruência daqueles 4 casos, na verdade 5, né? Que eu expliquei na aula anterior. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho que perceber que esses triângulos são congruentes. Por quê? Eu tenho um ângulo aqui de 90, tá vendo? Aqui eu tenho 90 também, ó. Esse símbolozinho, né? Que é um quadradinho com ponto, simboliza que esse ângulo é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que aqui, ó, 90 graus, tá vendo? E aqui também, ó, 90 graus. Então, a gente pode dizer que eles são congruentes pelo caso ângulo, aqui, ó, o lado também, ó, 3,2, 3,2, ó, 90, 3,2, 28. Aqui também, ó, 90, 3,2, 28. Então, caso o quê? Ângulo, lado, ângulo. Então, são congruentes? São, ó, primeira resposta. São, ó, pelo caso o quê? Ângulo de 90, lado, tá vendo? Lado, que é 3,2, 3,2 e 28, ó. Então, ângulo, lado, ângulo. Isso aqui é um ângulo, isso aqui é um lado, e esse 28 é um ângulo. Então, caso ângulo, lado, ângulo, certo? Qual o valor de A, B e de X? Muito fácil, pessoal. Se eles são congruentes, a gente já viu que é congruente, ó. Então, a gente pode o quê? Responder o resto. Se os triângulos são congruentes, todas as suas medidas correspondentes são congruentes. Então, agora eu posso encontrar facilmente o A e o B. O A e o B, eles são congruentes, tudo bem? Por quê? Eles têm a mesma medida. Porque aqui é 90, aqui é 90, tá vendo? Aqui o ângulo é 28, aqui o ângulo é 28 também. Então, consequentemente, o A e o B vão ser congruentes também, vão ter a mesma medida. E como é que eu vou saber o A? Tanto faz, eu achar o A ou o B, porque eles têm o mesmo valor, a mesma medida. Eu posso fazer pela soma dos ângulos internos de um triângulo. Ó. Se eu somar 28 mais 90 mais A, que são os ângulos internos de um triângulo, essa soma tem que dar 180, tudo bem? Bom, se você ainda não assistiu essa videoaula, tá aqui, ó, certo? Soma dos ângulos internos de um triângulo. Somando esse mais esse, dá quanto? Dá 180. Então, vou somar aqui, ó. A mais 90 mais 28 é igual a 180 graus, tudo bem? E agora, vamos fazer essa sominha aqui, ó. A mais 90 mais 28 dá quanto? 118 graus, que é igual a quanto? 180. Só resolvendo a equaçãozinha, certo? Eu passo 118 para o outro lado, subtraindo, ó. Então, A é igual a quanto? 180 menos 118. 118 graus. Subtraindo isso aqui, dá 62 graus. Então, ó, A é igual a 62 graus. Então, se esse ângulo aqui A é 62 graus, como esses dois triângulos são congruentes, aqui é 90 e 28, ó, aqui é 90 e 28. Então, se aqui é 62, o B também é 62. Então, B é igual a 62 também. Então, encontrei o A e o B, certo? Ó, tá pedindo o A, já achei, ó, o B. E agora, tá faltando quem? O X, ó. Como é o valor de X? O X aqui é o valor entre esse lado, ó, é a medida desse lado entre o ângulo A, que é 62, e o ângulo reto, que é 90 graus. Então, aqui também vai ser a mesma coisa, ó.
Aqui, esse 1,6 está entre o ângulo 90 e o ângulo 62. Ó. Aqui é 62, a gente achou que B é 62. Então, esse lado que está daqui, ó, do ângulo 90 até o ângulo 62, vale 1,6. Então, x também vale. Ó. Então, encontrei o valor de x. O x é igual a quanto? 1,6, certo? Por quê? Porque o x está daqui, ó, do A até o 90. No caso do 62 até o 90. E aqui também, ó, do 90 ao 62. Então, isso aqui é 1,6. Aqui também é 1,6, porque os triângulos são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo, certo? Vamos para o próximo exercício? Vamos lá. Sabendo que esses triângulos são congruentes, quais são os valores de x, y e z? Aqui já é diferente da outra questão, porque na outra ele pedia para você ver se era congruente. Ele pedia qual era o caso de congruência. Aqui não, ele já diz, é congruente, certo? Até porque a gente não teria como ver se eles são congruentes de verdade, a não ser que ele tivesse dito, com os dados que eu tenho aqui, certo? Então ele já afirmou, a questão já afirmou que os triângulos são congruentes. Aí ele pede qual medida de x, y e z. Muito fácil, pessoal. Tá vendo aqui que eu tenho o ângulo A, B, e eu vou chamar aqui, vou botar aqui, ó, um ângulo branco aqui, né? Ó, tá em branco, né? Não tá pintado de nada. Então, já que eu tenho esses ângulos, fica muito fácil identificar o valor dos lados, do lado x, por exemplo. O lado x tá aqui, ó, do ângulo A até o ângulo branco, ó. Vamos ver qual é o valor do A até o branco, ó. Do A até o branco, tá vendo, ó? Do A até o branco é quanto? 2,8. Então, x também é 2,8 centímetros, tudo bem? Tenha calma, vamos lá. O Z está entre o A, ó, e o B, ó. Vamos olhar aqui, ó. A e B é quanto? 3,5. Então, o Z é quanto? É igual a 3,5 centímetros, tudo bem? E o Y, ele está entre o ângulo branco aqui, ó, que não tem nenhum valor, e o B, ó. Cadê branco e B, ó? Branco e B tá quanto escrito aqui? 2,4. Então, esse lado também é 2,4, já que esses triângulos são congruentes. Se você ficou até aqui nessa videoaula é porque eu pude lhe ajudar. Então me ajude também, dá um like, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Valeu, pessoal, até a próxima videoaula. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Obrigado.